qual o melhor fermento para usar nas nossas pizzas. Hoje em dia nós temos basicamente 3 tipos de fermento que podemos de um modo geral usar para executar a nossa massa de pizza, que são eles o fermento biológico seco, o fresco e a pasta madre ou levain. Dentre esses 3 fermentos, cada um tem características diferentes e vai exigir uma execução diferenciada na massa da nossa pizza. Vamos começar agora falando pela pasta madre ou levain. Esse é um tipo de fermento delicioso. Proporciona massas tanto de pães, bolos ou pizzas fantásticos. Porém, é um fermento que exige um pouco mais de dedicação e cuidado na execução da nossa massa. Por quê? Esse fermento, ao contrário dos outros tipos de fermento, dos fermentos industrializados, ele vai ser executado, vai ser cuidado por você. Então, a responsabilidade na qualidade desse fermento é inteiramente nossa. Ele é um conjunto de elementos de fermentos vivos que nós cultivamos em casa. E esse cultivo requer bastante dedicação e cuidado. Já os outros 2 fermentos, o biológico seco e o fresco, eles vêm prontos da indústria para nossa casa. O fermento fresco vai necessitar de armazenamento na geladeira ou no congelador. Você vai ter que ter um pouquinho de atenção com relação a esse fermento, porque ele não pode ser deixado em temperatura ambiente ou ele não pode ser aquecido. Então, do momento em que você compra ele, seja no supermercado, na padaria, até o momento em que você vai usar, tem todo um processo de cuidado para que esse fermento, na hora em que você for utilizar, ainda esteja em boas condições de utilizo. Já o fermento seco é o fermento em que eu aconselho todo mundo que vai iniciar a fazer massa de pão ou de pizza a usar. Porque é um fermento muito prático. Logo no começo, você chega em casa, você pensa de último minuto a fazer uma massa de pão ou de pizza. E se você tem esse tipo de fermento em casa, pode ser no armário, na gaveta, não precisa estar na geladeira, é muito prático. É muito mais prático do que você ter que disponibilizar um fermento fresco ou um levain, por exemplo. Então, logo no começo, a minha dica é que você comece pelo fermento seco biológico. Ah, mas qual é o mais saudável? O importante é que você entenda o processo de maturação das massas. Os 3 fermentos, eles têm qualidades e características nutritivas diferenciadas. Porém, com os 3 fermentos você consegue fazer uma longa maturação na tua massa, você consegue fazer uma longa fermentação. E nesse processo, a farinha vai sofrer uma quebra de enzimas características da união desses ingredientes, né? E você vai ter um resultado nutritivo diferenciado, ou seja, independentemente do tipo de fermento que você escolheu, se você souber executar a massa da tua pizza como se deve, você vai ter um excelente resultado nutritivo, pois uma pizza feita do modo correto, com uma boa fermentação e uma boa maturação, é um alimento extremamente saudável.